Queridos, abre comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 em diante. Amém? Todo mundo achou aí? Eu coloco no telão aqui, ó. Vamos lá. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arragoava-se consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso: destruirei os meus celeiros e reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tende em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o rico que para si e não é rico para com Deus. Então, repetindo, assim é o que é rico para si e não é rico para com Deus. Curva sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Pai, por essa manhã. Te louvamos, ó Deus, por podermos estar aqui e por podermos estar na Tua presença. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, tenha plena liberdade sobre este lugar, sobre a minha vida, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, ó Deus. Ó Pai, enche, ó Deus, esse lugar da Tua presença, da Tua Shekinah. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito de revelação desça sobre esse lugar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, Te conhecer. Que os nossos olhos espirituais possam ser abertos. Que os nossos ouvidos, ó Pai, possam ser sensíveis, ó Deus, ao Te ouvir. E ouvindo, possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu Te peço, ó Deus, tenha toda a autoridade deste culto agora. Ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, trabalha, nos liberta. Ó Pai, tira, Senhor, ó Pai, da nossa alma tudo aquilo, Senhor, ó Pai, que nos aprisiona, que nos faz ser escravos, que nos faz, ó Deus, sermos dependentes, ó Pai, do medo, da ansiedade, da insegurança. Nos liberta nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Queridos, uma introdução aqui bem rápida para você entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia fala assim que se agregou uma grande multidão para poder ouvir a Jesus. E uma multidão que pessoas se atropelavam umas às outras para poder estar ali com Jesus. E Jesus começa a trazer algumas recomendações e falar para as pessoas guardarem sua vida, guardarem as suas motivações, guardarem o seu coração. E enquanto ele está falando isso, a Bíblia fala assim que um homem, ele se levanta e ele fala isso para Jesus. Ele traz uma situação diante de Jesus e eu creio que ele não estava entendendo nada do que Jesus estava falando ali. Por isso que a minha oração foi essa, que você, ouvindo, entenda, porque as pessoas ouvem, mas não entendem. Eu lembro de uma vez de um jovem que me mandou uma mensagem, ele falou assim que enquanto eu pregava, e as pessoas saíam daqui, das portas para fora, havia um espírito que vinha e roubava a semente.
E esse demônio, ele rouba a semente, que é o quê? Que é a palavra, para que a palavra não gere nos nossos corações. Então é aquele que está à beira do caminho, né? É semeada a semente, mas o diabo ele vem e ele rouba. Então você ouvindo, você entenda o que Jesus está dizendo aqui nessa manhã. O que dá a entender que esse homem não entendeu nada e ele traz uma situação diante de Jesus, falando assim, e preocupado, porque o seu irmão tinha uma herança que era para Jesus se colocar como juiz e intervir nessa situação. Praticamente esse homem ele fez isso porque os rabis, os rabinos, né, eles faziam esse tipo de coisa. Eles intervinham em situações para poder ali julgar a causa e fazer o que era melhor. Mas Jesus ele começa dizendo assim, quem me colocou como juiz? Jesus está falando isso porque Jesus ele está como Deus aqui sobre a terra, mas ele não veio como juiz. O propósito de Jesus era semear a palavra de Deus e morrer numa cruz por nós. Salvar o pecador daquilo que já estava, que havia a condenação. Então o papel de Jesus aqui sobre a terra é semear a palavra dele e semear a graça. Porque através da cruz, a graça de Deus nos alcançou, o amor de Deus nos alcançou através de Jesus. Não é que Jesus tem um amor, Jesus é o próprio amor, é totalmente diferente. Jesus é o próprio amor, ele se doou por amor de nós. Então aqui Jesus está fazendo ele entender que ele não é juiz. E aí ele começa a falar sobre uma parábola de um homem que ele tinha muitos bens. E dentro desses muitos bens, ele já não tinha mais como estocar os seus frutos ali. E ele fala assim, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores. E aí ele fala algo que eu acho muito interessante, porque esse é o projeto para a vida dele. Esse é o projeto para ele em si. Ele diz assim, ó, então direi à minha alma, tendes em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. E eu te pergunto para você, onde está Deus nessa história? Aonde o próprio Deus se encaixa aqui? Aonde a vontade de Deus se encaixa aqui? Porque esse é o desejo dele. E aí, a parábola acaba terminando dessa forma. Diz assim, o louco, né? Hoje mesmo te pedirão a tua alma. Era como se fosse o último dia da vida dele. Eu achei interessante na hora que o pastor começou a falar aqui, começou a testificar o que Deus está colocando no meu coração essa semana, a respeito de nós entendermos o propósito de Deus e viver um dia de cada vez. Nós entendemos o propósito de Deus e nos alinharmos aos propósitos de Deus. Então eu queria começar falando para você que você não tem controle sobre a tua vida. E quando eu falo controle sobre a tua vida, você vai dizer assim, mas pastor, você não acredita no livre-arbítrio? Eu acredito sim. Você tem o poder de fazer as tuas escolhas, mas você não tem poder sobre a tua vida. Ou qual de vocês aqui pode dizer que amanhã vai acordar e vai estar tudo bem? Quem aqui que tem o seu poder de amanhã dizer que eu terei mais um dia de vida no dia de amanhã? Quem aqui tem esse poder de poder falar esse tipo de coisa? Nós não temos poder sobre a nossa vida. E eu entendo que nós precisamos nos alinhar dentro do propósito de Deus. Para quê? Eu entendo que eu estou numa missão. O Senhor me gerou com um propósito. Eu faço parte desse propósito. Eu preciso entender isso. E eu quero viver todos os dias da minha vida entendendo que eu estou cumprindo o propósito daquele que me chamou. Se você parar para olhar para a tua vida hoje, você está cumprindo o propósito de Deus na tua vida? Você está alinhado dentro do propósito daquele que te chamou? Eu quero ler um Salmos 66, 7, que diz assim, ó, ele em todo o seu poder governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações, não exaltem os rebeldes. Olha que interessante. Para quem não gosta de política aí, entenda que Jesus governa até hoje. O nosso Deus governa. Ele está acima de todas as coisas. E ele governa até hoje. Entenda que ele termina o versículo dizendo assim, ó, não exaltem os rebeldes. Quando eu me torno rebelde? Quando eu quero andar por si só, querendo fazer as minhas vontades, tendo as minhas escolhas, querendo ter o mesmo pensamento desse homem, desse rico insensato, que ele queria que a alma dele pudesse degustar de muitos anos tendo e descansando, mas sem ter um propósito nenhum. E eu te faço uma pergunta nessa manhã.
Você acha que Deus quer te abençoar para você ser mais um daquele que espera descansar, regalar-te tua vida inteira e ficar esperando a morte e só isso? Ou Deus te abençoa em cima de um propósito? Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Ele mesmo começa a dizer que existe um tempo para cada um de nós. Existem uns que vão viver muitos e outros que vão viver muito pouco. E eu lembro de uma publicação que eu fiz, porque existem 3 situações de uma pessoa ela falecer. Existem aquelas pessoas que brincam com a graça de Deus, e a Bíblia fala assim que o Senhor permite que essa pessoa morra para que Ele tente salvar no dia do julgamento final. Existem aquelas pessoas que, através da morte delas, irá ser para a glória de Deus, irá trazer ânimo e esperança. A morte dela trazerá um ensino para todos nós, da maneira que a gente tem que ser, como a gente tem que andar. Quantos de nós não olhamos para pessoas e falamos assim: nossa, eu aprendi tanto com aquela pessoa. Aquela pessoa, enquanto estava em vida, ela fez isso para Deus, ela andou dessa forma. E a gente olha, e isso é da glória a Deus. E existem aquelas pessoas que deu o seu tempo na terra e o Senhor chama para uma aposentadoria. Amém? Existem tempo para todas as coisas. Então você não tem poder se só pela tua vida. Eu começo falando dessa forma para você entender que quando Deus te chamou com um propósito. Como que anda a tua vida? Você tem andado a tua vida seguindo as tuas vontades? Eu vou aproveitar porque eu já estou de idade, a vida passa muito rápido, vou curtir, vou andar do jeito que eu tenho que andar. Querida, ainda há tempo, amém? Ainda é tempo de voltar para o propósito de Deus, porque Deus tem um plano para cada um de nós. Fala para o irmão que está do teu lado assim com o dedo de profeta. Fala assim: Deus tem um projeto grande na tua vida. Fazemos muitos planos, mas nem tudo acontece do nosso jeito. Ou quantos aqui só fizeram planos que deram certo? Eu mesmo fiz já muitos planos e sou novo. E muitos planos que eu fiz não deram certo. Não andou do jeito que tinha que andar. E às vezes eu me frustrei com alguns. Ontem o pastor estava aqui ministrando. Qual que é o nome dele, Jeff? Pastor Dário. Ele deu uma palavra ontem tão cheia de graça, abençoada. E ele começou a falar sobre quando os discípulos estavam ali recolhendo as redes. E eles estão ali, passaram aquela noite inteira frustrados. Pedro era pescador. Noite inteira frustrados porque não tinham apanhado nada. E aí Jesus olha e contempla, eles estão fazendo o quê? Limpando as redes. O que é limpar as redes, querido? São expectativas frustradas. Você está limpando porque foi uma noite frustrante, não pegaram nada. Mas o interessante é que quando Jesus vê que eles estão limpando as redes, há esperança dentro deles. Há esperança de um dia melhor. Há esperança de um novo amanhã, porque senão eles não estariam limpando as redes. Teriam ficado revoltados e jogado a rede no mar. Teriam jogado a rede daquela maneira, mas não. Eles estavam limpando, tirando a sujeira, tirando os galhos que estavam. E na hora que o William estava ministrando aqui, ele falou sobre esperança. Queridos, hoje de manhã eu estava sentado na mesa tomando café da manhã e meditando na palavra. Eu tinha saído do quarto, estava orando. Na hora que eu sentei para tomar café da manhã, e falando assim: Espírito Santo, continua ministrando. E eu olhei assim pro pano, né? Havia um versículo nele, estava escrito assim: a esperança. Eu olhei e falei assim: Deus está falando. Eu cheguei aqui, o William começou a ministrar, ele falou sobre esperança. Querido, nós precisamos pegar as nossas expectativas que foram frustradas e começar a limpar as nossas redes. Começa a tirar toda a sujeira. Começa a pensar num novo amanhã. Começa a trazer à tua memória aquilo que te dá esperança.
Comece a se alimentar daquilo que é bom. O Senhor quer gerar em você esperança, amém? Quer que você entenda que amanhã há um novo pôr do sol e todas as coisas estão debaixo do governo dele. Que você entenda que os teus propósitos têm que ser propósito dele. Nós ficamos a nossa vida inteira correndo, ansiosos, correndo atrás de tudo aquilo que possa de alguma maneira preencher a nossa alma. E quanto mais você tem, mais você quer. E eu te pergunto para você, o que tem sido maior na tua vida? As tuas vontades ou a vontade de Deus na tua vida? Hoje de manhã é um tempo de você meditar, mas que você ouvindo, você entenda o que o Senhor está falando de você. O que o Senhor está pedindo de você. Que os planos de Deus sejam maiores que os teus planos. Isso você precisa entender. Aqui a Bíblia fala assim que ele queria mais. E eu te pergunto para você nessa manhã, você quer ficar rico por quê? Quantos aqui não querem ficar ricos? Quantos aqui não querem ter alguma coisa ou querem ter mais? Todos nós queremos ter mais. Mas você quer ficar rico por quê? Qual é o propósito dessa riqueza? Qual é o propósito de você ter mais? Tem que haver um propósito. Tem que haver um propósito naquilo que você busca. Tem que haver um propósito naquilo que você está fazendo. Você precisa entender que os teus bens, tudo aquilo que você possui, não pode ser a tua segurança. A tua segurança tem que ser Deus. Amém? Fala para o irmão que está do teu lado assim, ó, a sua segurança tem que ser Deus. Tem pessoas que se asseguram naquilo que tem. Tem pessoas que se asseguram na sua conta bancária. Tem pessoas que, se não tem nada na conta bancária, estão se consumindo por dentro. Querido, cadê a tua segurança em Deus e entender que todos os dias o Pai alimenta os passarinhos? Eles não ajuntam em celeiro, mas todos os dias o Pai alimenta. E ele fala assim, ó, não tendes vós muito mais valor do que eles? É você entender que existe um dia para todas as coisas, mas você deitar entendendo que Deus tem um dia melhor para mim amanhã, não vai me faltar. Deus estará cuidando de mim e eu estarei alinhado dentro do propósito dele. Amém? Outra coisa que você precisa aprender, a sua motivação vai mostrar quem você é. E a motivação desse rico insensato mostrou o quanto ele era pobre. As tuas motivações vai mostrar realmente quem você é. Esse homem era pobre. Ele era rico para si mesmo, mas era pobre para com Deus. E você já se perguntou o que é ser pobre para com Deus? Tem uma mensagem minha que eu prego a respeito sobre mentalidade de escravo, mentalidade de deserto e mentalidade de Canaã. Eu falo assim que é um processo, quando você aceita Jesus, até um processo que você aprende a ser dependente de Deus. A mentalidade de escravo é aquela mentalidade daquele povo que ficou escravo ali dentro do Egito, que o diabo, ele foi fazendo aos poucos na vida daquelas pessoas, foi arrancando aos poucos da vida dela, foi deixando a vida mais escassa, foi ficando um fraco porque eles passavam fome, o trabalho árduo aumentava. E talvez, querido, se eu estou falando algo para você aqui, isso está sendo crescente na tua vida, abre o teu olho. Olha só, o trabalho era árduo, estavam passando fome, se tornaram escravos. E aí Deus faz o quê? Ele vem e intervém sobre aquele povo. Foi o que Jesus ele fez por nós, amém? Quando a palavra dele nos alcançou, Jesus interviu pela minha vida. Eu vim de uma família muito pobre. Eu vim de uma família onde a gente passava necessidade, graças a Deus. Eu tive uma mãe assim que sempre trabalhou, fazendo faxina, trabalhadora, guerreira, que chegava em casa com dores nas costas, tomando remédios pesados, e ia para o seu quarto tentar dormir um pouco para poder descansar. Quantas vezes a gente passou a necessidade ali, a gente não tinha, a força cortava. Aqui em Brodowski nunca foi de cortar água, né? Graças a Deus por isso. Mas eu vim de uma família assim muito escassa.
E eu falo assim que havia algo espiritual ali, porque todo móvel que a gente comprava começava a estralar de noite. Eu não sei quantos aqui já presenciaram isso. E hoje eu entendo que era algo espiritual, porque começava a quebrar muito fácil tudo. Eu falava assim, havia um espírito de miséria dentro da minha casa, dentro da minha família, que eu fui discernindo ao passar dos anos, quando o Senhor foi abrindo o meu entendimento. É uma mentalidade de escravo, que a gente não enxerga isso, a gente não busca Deus. A gente não vê recurso em nada, não há esperança para um dia de amanhã. Você se torna uma pessoa escravizada com a situação. Você não tem força para fazer nada. E eu falo assim que existe a mentalidade de deserto, que é quando Deus te tira, é um processo. E aí você vai ver o mar se abrir, o sobrenatural de Deus se manifestando. Deus, Ele permite que você enxergue essas coisas para você crescer. O mar se abriu, eles viram. Redemoinho de fogo na frente dos soldados, eles presenciaram. A Bíblia fala assim que quando eles estão lá no deserto, uma nuvem que durante o dia acompanhava, e essa nuvem os guiava. Eles paravam e se acomodavam ali, montavam suas tendas. Essa nuvem diminuiu o calor, porque no deserto não tem nuvem. O calor é muito extenso. O cuidado de Deus, a mão de Deus ali, havia um anjo ali. A Bíblia fala assim que caía maná todos os dias. Eles começaram a aprender a se tornar dependente de Deus. Por quê? Porque a nuvem, quando ela andava, eles se preparavam, ajeitavam tudo e começavam a andar atrás da nuvem. Porque senão perdiam a bênção. É uma mentalidade que o Senhor começa a trabalhar para você ver o sobrenatural. Deus provendo todos os dias. A Bíblia fala assim que até a roupa deles, os calçados, ficaram ali por 40 anos e não se desgastavam. Você já parou para pensar nisso? Você ficar 10 anos andando com o teu carro e o pneu não desgastar? Esses dias o irmão chegou aqui falando assim que perdeu. Ele veio de fora de outra cidade. E ele falou assim que ele passou direto por Brodowski e entrou no vermelho. Eles começaram a orar e começaram, Senhor, nós não perdemos o caminho de propósito. E eu comecei a rir lá em casa, eles me contando. Ele falou, Deus, não vai dar. Se o Senhor não manifestar o teu sobrenatural, nós vai ficar no meio do caminho. E eles deram uma volta enorme e orando dentro do carro e orando. Falou assim que na hora que encostou no poço, que entrou perto da bomba, o carro afogou. Deus levou eles até na bomba, querido. Deus permite o sobrenatural de Deus, para que você entenda que Ele está cuidando de você. E existe a mentalidade de Canaã. Se você não entra dentro da Canaã, da terra prometida, daquilo que Deus te prometeu, com uma mentalidade de deserto. E o Senhor vai permitir que às vezes você pare ali o teu tempo de vida, e quem vai entrar são os teus filhos. É a tua nova geração. Por quê? Porque a mentalidade de deserto, dentro de uma mentalidade de Canaã, é totalmente diferente. Porque a Bíblia fala assim que eles chegaram em Canaã e plantaram. Porque o Senhor prometeu que aquela terra era uma terra boa, que manava leite e mel. Eles plantaram. E a Bíblia fala assim que quando eles colheram do fruto daquela terra, no outro dia cessou o maná. E por que Deus cessou o maná? Para destruir com aquela mentalidade de deserto. Para você entender que agora existe uma bênção sobre você, Deus te entregou, e você vai ter que pôr a mão na massa para as coisas acontecer. A pessoa com mentalidade de deserto, ela está dentro da Canaã e ela está se esgoelando ali. Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? A Bíblia fala assim que Deus permitiu que aquele povo ficasse 40 anos andando em círculo ali, e quem entrou foi os filhos. Os filhos daquele povo entrou. Mas aquele povo que tinha aquela mentalidade daquele jeito, o que aconteceu com eles? Eles ficaram para trás. Eles morreram no deserto. Você está entendendo que é um processo? É um processo, querida. A nossa vida é um processo. O que Deus começou, Ele é fiel para terminar na tua vida. Amém? Existe aquele que vai plantar, existe aquele que vai regar, e existe aquele que vai colher. É um processo, tudo é um processo na nossa vida. E isso a nossa vida fala muito segundo as nossas motivações. E as nossas motivações têm frutos. É só você começar a olhar como é que está a tua vida.
Se você é aquela pessoa que não tem controle sobre ela, que as suas motivações te levam a fazer coisas que você só vai andar frustrado, que você nunca alcança aquilo que você quer, isso tem frutos. Tiago 4,3 fala assim, pedis e não recebeis, porque pedi mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Olha o que ele fala. Você pede e não recebe porque você pede mal. Eu contei aqui uma situação que aconteceu conosco logo no começo da pandemia. As igrejas fecharam, não podia se abrir as igrejas. As igrejas fecharam. E a gente não podia fazer culto. E eu comecei a orar, a gente veio todos os dias, a gente não ficou, foram poucos dias que a gente ficou em casa, porque não podia mesmo se sair nem para a rua. A gente veio todos os dias para a igreja, todos os pastores, todo mundo que trabalha aqui veio todos os dias para a igreja orar aqui dentro pela vida de vocês. E eu lembro que teve um dia que eu estava ali naquele canto, ali com uma cadeira ali, ajoelhado, orando. Eu falei, Deus, me dá uma estratégia para a gente poder levar a palavra de Deus para o povo. Porque a palavra de Deus é um alimento. E a igreja passa fome sem a palavra de Deus. Falei, Deus nos deu uma estratégia. E quando a gente começou as transmissões, a gente começou com um celular que a gente colocava aqui do lado da caixa. E eu falei assim, Deus dá condição. E a gente não tinha condição nenhuma. A gente tinha reformado toda a igreja e a gente estava sem caixa nenhum. Vindo aí todos os custos com o projeto Iluminando Vidas. Querido, ninguém do projeto Iluminando Vidas foi mandado embora ou parou. Em todo esse tempo de pandemia, Deus sustentando todos os dias. E um dia eu estava ali e comecei, Deus, me dá uma direção. E aí Deus falou assim para mim, manda uma mensagem para os meninos da mídia e pergunta o que precisa para a transmissão. Manda todos os links de tudo que precisava comprar. Querido, na hora que chegou o link das coisas, era tudo muito caro. Só o computador era um absurdo. Eu falei, Deus, o que eu faço aqui? Aí o Espírito Santo falou assim, agora pede a bênção do teu pastor, manda mensagem para ele. E aí na hora que ele abençoar, você vai mandar para os irmãos da igreja. Eu falei, amém, Deus. Mandei para ele, ele falou, é bênção, pode estar abençoado. E eu comecei a mandar. Querido, eu ajoelhei, eu mandei as mensagens, ajoelhei na cadeira. Deu 5 minutos. 5 minutos. Eu levantei, no que eu olhei no celular, uma pessoa respondeu, deu um computador de 8 mil reais. Sabe o que o Senhor falou para mim? Que eu recebi porque eu fiz o quê? Porque eu pedi bem. E a Bíblia nos ensina que a gente não recebe porque a gente pede o quê? Mal. Para as nossas próprias vontades, para os nossos próprios deleites. Você está alinhado? Você está entendendo quando você está alinhado dentro do propósito de Deus? As coisas acontecem, o sobrenatural de Deus se manifesta. E o que aconteceu? Eu comecei a correr, eu comecei a trabalhar para que a gente pudesse fazer a transmissão, e outro foi chegando, e era a placa de vídeo que a gente ganhava, e a gente conseguiu comprar a câmera com ofertas, e as coisas foram acontecendo. Saí correndo no banco naquela semana, falei, eu preciso do QR Code, para a gente colocar nos vídeos, porque a gente não podia abrir a igreja, os irmãos não conseguiam trazer o seu dízimo, os irmãos não conseguiam ofertar. E não porque eles não queriam, porque não tinha jeito. E aí o que eu fiz? Correndo atrás disso. Em 15 dias a gente resolveu isso. Quando a gente colocou a transmissão lá, os irmãos começaram a ofertar. E querido, foi através dessas ofertas que a igreja se manteve de pé, o projeto se manteve de pé. A gente não atrasou nenhum aluguel de nenhum salão, de nenhum núcleo que tem dentro de Brodowski. Deus foi fiel e supriu todas as necessidades. Eu lembro de um dia que a gente estava fazendo as contas e faltava um valor muito alto. E a gente fechou e falou, e agora? Eu lembro que eu peguei na mão da Rô, a gente estava dentro do corpo e falou, vamos orar. É Deus que está na causa, essa obra não é nossa, essa obra é de Deus, amém? Quem dá o crescimento é Deus, não é a gente? Falei, vamos orar, a gente orou. Deu 4 horas da tarde, ela me chamou, eu vi que ela estava emocionada, com os olhos cheios d'água. Ela falou assim, olha o depósito que caiu, o valor que a gente precisava. Você está entendendo que Deus cuida de nós? Mas as nossas motivações têm que estar ligadas com aquilo que Deus pede de nós.
pedis e não recebeis porque pedi mal. Então, querido, se não está chegando, está na hora de olharmos para dentro de nós e perguntarmos para Deus: Deus, o que precisa ser mudado? Todas as vezes que eu me ajoelho na hora da Santa Ceia, eu falo para Deus: Deus, se tem algum embaraço aqui dentro de mim, alguma coisa aqui, porque a Bíblia fala assim, se tem algo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Tudo aqui, é um mecanismo do coração. E eu me ajoelho e falo: Deus, se tem alguma coisa, me mostra, porque eu quero consertar aqui. E se tiver alguma coisa, depois eu dou um jeito de caçar o irmão e consertar. Eu faço isso todas as vezes. As tuas motivações estão alinhadas com a vontade de Deus? Olha o que ele fala aqui: não era rico para com Deus. Por que ele não era rico para com Deus? Quem lembra aqui isso está lá em Atos 10, 31, das esmolas de Cornélio. A Bíblia fala assim que ele era conhecido por Deus, porque as esmolas dele chegavam até Deus. E eu acho interessante que o versículo fala assim, subiam diante de Deus como um memorial. Eu fico imaginando que toda vez que Cornélio depositava algo aqui, lá no céu surgia algo na frente de Deus, porque subia como um memorial. E a Bíblia fala assim que ele era atendido às orações dele. Deus ouvia e atendia as orações dele por conta das esmolas que ele fazia. Você está entendendo o que é ser rico para com Deus? Como é que anda? Como é que anda o seu depósito lá no reino dos céus? Você é uma pessoa que tem crédito com Deus, que quando você precisar, Deus vai mover os céus e a terra e vai fazer acontecer na tua vida? Você anda depositando? E depositar, querido, não é só trazer aqui no gasofilácio, não. É o teu dia a dia. É você ajudar alguém. A Bíblia fala assim que há galardão até por um copo d'água que você oferece. É quando todos os dias você sai da tua casa falando assim: Deus, eu estou indo para fazer aquilo que eu preciso fazer, que é trabalhar. Ou a dona de casa que fala assim: estou me levantando para fazer aquilo que eu preciso dentro de casa, mas eu estou pronto para qualquer coisa que acontecer para mim poder trabalhar ao teu favor. É quando aquele bate no portão da tua casa e diante da correria daquilo que você tem que fazer, você dá atenção. Quantas pessoas chegam até o escritório para pedir ajuda ou por conta de algum negócio e de repente a conversa começa a mudar. De repente a pessoa começa a expor da vida dela, de repente a pessoa está chorando, de repente a pessoa está aceitando Jesus. Você está pronto para isso, querido? Você está pronto para os mínimos detalhes? A tua vontade está alinhada com a vontade de Deus? Está sendo gerado frutos de dentro de você? Ou o ambiente que você trabalha está te contaminando? Ou o ambiente que você trabalha está te tirando do propósito de Deus? Ou a vida que você leva está sendo segundo as tuas vontades e não a vontade de Deus? Você tem entendido o que Jesus está falando para você nessa manhã? Para que você, ouvindo, entenda o que Ele está querendo de você, e não que entra por um ouvido e sai para o outro. Ou entra no ouvido, na hora que você sair ali fora, o diabo, diante das situações, da correria, ansiedade, ele venha e roube a semente que Jesus colocou no teu coração. Como é que anda a tua vida? Outra coisa que você precisa entender: viver esperando o tempo de Deus. Hoje, o que eu mais tenho visto, e você tem que tomar muito cuidado, e eu tomo muito cuidado até com as mensagens que são pregadas dentro da igreja, porque existem mensagens que andam mais gerando ansiedade no povo do que fazendo entender o que Deus quer que a pessoa entenda. Você viver esperando o tempo de Deus é você entender que existe tempo para todas as coisas. Se você lançou a rede e ela voltou suja, limpa ela, querido, e espera o tempo de Deus. Limpa ela esperando no novo amanhã. Se você investiu e as suas expectativas foram frustradas, entenda que Deus tem o melhor para você amanhã e não é para agora. Porque o agora poderia fazer você se perder. Eu tenho todos os dias, eu coloco minha vida diante de Deus e falo: Deus, se ainda não aconteceu, porque eu sei que o Senhor não quer que aconteça agora. Eu não fico olhando e triste, com a cabeça baixa, e olhando para a vida das pessoas e dizendo: nossa, por que o outro tem e eu não tenho? Querido, se o outro tem é porque era o tempo dele, amém? Ainda não chegou o teu tempo.
E entenda que quando chegar o seu tempo, Deus vai te abençoar para um propósito. Para que você não perca dentro da bênção. Tem pessoas que se perdem dentro da bênção. E a pessoa começa a trabalhar, querendo as suas vontades, ansiando. Por isso que Jesus fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade ela te mata, ela te destrói. Tem pessoas que não levam a sério a ansiedade. A ansiedade faz você comprar, achando que tem, lá no final do mês, tem uma conta enorme lá que vai te destruir, tirar a tua paz. Porque você foi ansioso e não perguntou para Deus, Deus, era a hora certa de comprar? Deus, era para mim ter feito isso? Ou quantos de nós aqui, antes de comprar alguma coisa, a gente pergunta para Deus, fala, Deus, é para mim comprar? Isso é para mim mesmo? Mas a ansiedade faz isso com a gente. A ansiedade, ela vai te colocando, ela vai te acelerando, acelera a tua vida. E hoje, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque aparece uma TV desse tamanho, semana que vem aparece uma assim, você já quer aquela. Depois se você aparece aquela maior, você já quer aquela outra. É desse jeito. Querido, eu estou te falando, e eu estou pregando para mim. Eu tive que eu tive que entrar assim, a ser muito radical naquilo que eu fiz. Eu trabalhei 10 anos para mim. Tinha uma turma de carpintaria e tinha um salário muito bom. E eu percebi que no início eu consegui comprar e adquirir muitas coisas, mas no meio do caminho eu comecei a me perder diante das ansiedades. Comecei a buscar coisas sem consultar a Deus. E eu não tenho vergonha de pregar isso não, porque eu estou pregando para você aprender sobre isso, não cair no engano que eu caí. E eu comecei a me perder diante das situações e querer ter e ter mais e ter mais. Quando eu vim para a igreja, 80% do meu tempo era para ficar aqui na obra de Deus. 20% era para mim estar em Ribeirão, porque eu tinha que ficar passando nas obras, olhando o trabalho. Só que eu entendi que Deus estava falando assim para mim, ó, basta, já deu. Você caminhou demais com as tuas próprias pernas. E o que eu tenho para você é outra coisa. Eu tive sonhos de Deus falando algo para mim relacionado com a igreja. Hoje eu tenho convicção daquilo que eu estou fazendo. E eu comecei a entender que as coisas começaram a se enrolar e foram se enrolando cada vez mais. Até um dia que eu fui muito radical. As situações foram apertando, as coisas foram acontecendo, e eu falei, Deus, eu estou pronto para te devolver aquilo que o Senhor me deu. Porque estava me sugando, estava me tirando a minha paz. Eu falei, Deus, para mim viver o teu propósito, eu vou ter que ser radical naquilo que eu vou fazer. E eu parei do nada. Metade do meu salário eu cortei para viver o propósito de Deus. E você acha que é fácil eu estar pregando isso? É muito difícil, querido. É muito difícil, porque quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. É muito difícil você andar em um lugar e de repente você mudar. Só que eu sabia que eu precisava fazer algo radical comigo. Sabe por quê? Faz 16 anos que eu aceitei Jesus novamente, porque eu fiquei um tempo afastado do caminho dele, que eu renovei minha aliança com ele. Só que aceitar Jesus é uma coisa, conversão é todos os dias. Existem áreas na tua vida que Deus ele vai convertendo aos poucos. Ele vai trazendo espírito de revelação para você entender e você ir convertendo. E eu entendi que eu não era convertido na minha área financeira. E na hora que Deus me mostrou isso, eu fiquei assustado. E Deus falou assim, eu preciso entrar nessa área da tua vida, porque isso vai te destruir. E eu tive que ser radical, falar, Deus, entra, que eu quero viver os teus propósitos segundo as tuas vontades. Quantas vezes eu passei, isso vai para 4, para 5 meses que eu parei, e eu cheguei no culto, e eu não tinha assim, dinheiro para poder um final de semana comprar alguma coisa que eu queria. E aí um irmão chegava em mim e colocava assim 100 reais no meu bolso, falava, Deus mandou colocar 100 reais aqui no teu bolso. Falei, glória a Deus, deixa Deus te usar, querido. Tá abençoado em nome de Jesus. Eu cheguei a sair, fui ser convidado para pregar em outras cidades, e tem um vídeo que eu fiz falando sobre esse testemunho. E na hora que eu olhei, o pneu estava careca. Eu falei, Deus, como é que o Senhor está me chamando? Como
meu pneu está desse jeito. O que eu vou fazer aqui? E saí atrás de um pneu, consegui um pneu lá mais ou menos, coloquei no carro e fui. Porque eu falei, é mais fácil eu comprar um pneu usado que a multa vai ser muito maior. E eu saí, fui ministrar lá na igreja. Cheguei lá na igreja, sem R$1 no bolso. A pessoa chegou do meu lado, Deus me colocou uma compaixão, um amor pela pessoa que estava do meu lado. E o Espírito Santo começou a ministrar assim no começo do culto. Abençoa ele. Falei, Deus, abençoar com o quê? Eu não tenho. Deus falou assim, ó, o que você tem de valioso aí contigo? Dá o relógio. Eu tinha ganhado o relógio de aniversário fazia uns 3 meses. Falei, o Senhor me pediu, eu estou dando, né? Falei, Deus, que hora que eu tenho que dar? Todas as vezes que a gente vai, querido, ministrar numa igreja, geralmente o pastor daquela igreja que nos chama, ele paga os nossos custos de combustível, pedágio, de onde que a gente for, ele dá. E o Espírito Santo falou assim para mim, ó, dê no final do culto para que não influencie na oferta que ele for te dar. Se Deus falou desse jeito, porque ele conhecia a motivação do meu coração. Verdade ou não? Se Deus falou desse jeito, só se eu for muito tolo para não querer acreditar que talvez eu ia querer gerar alguma situação ali. E eu falei, amém, Senhor. E comecei a pregar na hora da palavra e tal. Na hora que eu terminei a palavra, eu saí para fora, chamei a pessoa, ele tinha me dado a oferta. Chamei ele para fora, falei, ó, Deus ministrou algo muito forte no meu coração. A respeito de amor. Deus mostrou que ele tem um carinho, ele te ama. E eu comecei a sentir tudo isso. E Deus mandou eu te presentear. E arranquei o relógio do braço, dei para ele, ele começou a chorar. Isso na calçada pro lado de fora. Ele começou a chorar, me abraçou. E começou a brincar comigo. E na hora que eu saí, assim que eu voltei para dentro, a Patrícia veio de encontro comigo. E falou assim, ó, Alexandre, tem um casal aí dentro que falou assim, na hora que você estava pregando, eles sentiram de te dar uma oferta. Eu falei, nossa Deus, mas foi muito rápido, né? Eu falo assim que tem pessoa que a terra é muito boa. Você planta, cresce rapidinho. É terra de Canaã, sabe? Que você planta, rapidinho cresce. Eu falei assim, nossa Deus. Eu falei, amém. Ela falou, depois a pessoa vai te procurar e ela vai te chamar pelo... Coloquei teu número lá para ela. Eu falei, amém. Isso foi no domingo, passou segunda. Na terça-feira, na hora que eu cheguei, a Patrícia me deixou aqui, foi sair com o carro, eu olhei, tinha um rasgo no pneu, aquele pneu que eu comprei, usado. E era um rasgo muito grande. E eu fiquei preocupado com aquilo. E aí eu peguei, entrei aqui dentro da igreja, ajoelhei aqui, peguei e falei assim, ó, Deus, se o Senhor está me mostrando, isso antes do almoço, me mostrou esse rasgo, isso está perigoso, me dá um sinal. Deus, eu não tenho condições de comprar esse pneu. E orei dessa forma, levantei e fui para casa almoçar. Aí uma irmã me mandou uma mensagem para mim, falando assim, ó, pastor, tive um sonho contigo agora de manhã, que a gente estava viajando, a gente estava entre família, viajando. Eu lembro que eu fui sair com a Patrícia para poder ir numa loja e tal, a gente entrou no carro, estava saindo, e aí o pneu do teu carro estourou. Aí, na hora eu já parei de ler pro celular assim, falei, oh meu Deus. E voltei de novo, eu continuei lendo. Ela falou assim, ó, e aí estourou, foi isso, será que tem alguma coisa que Deus está mostrando por símbolo? Eu falei, eu acho que não é por símbolo não, né? Acho que Deus está sendo muito claro. E eu virei e falei assim para ela, que lado que era o pneu, você lembra? Ela, lembra, do lado do passageiro na frente. O pneu era do lado do passageiro na frente. Aí eu tirei uma foto, mandei para ela, falei, eu fiz essa oração antes de vir pro almoço. E Deus me respondeu, foi muito rápido. E eu mandei para ela, coloquei o celular no peito, estava assistindo televisão, falei, Deus, eu não vou sair porque o Senhor está me livrando. Se alguém me convidar, eu não vou. Mas eu não tenho condições, isso está nas tuas mãos. De repente o celular vibra de novo, eu olhei, aquela pessoa do culto de domingo, vira e pega falando assim, ó, pastor, paz, tudo bom? Pastor, a gente quer te abençoar com uma oferta. Eu falei assim, não precisa, tal. Não, a gente quer te abençoar com uma oferta. Passa teu Pix. Falei, amém. Mandei o Pix, né? Ó, foi feito, Deus abençoe, amém. Aí mandou o comprovante, não abria, não tinha o aplicativo do banco da pessoa. Falei, oh Deus, ansioso, né? Eu apertando, não abria. E eu comecei a entrar na conta para poder ver. Na hora que eu vi, tinha R$1.200 depositado lá. E naquele momento eu entendi o cuidado de Deus para minha vida. O que é você entender o cuidado de Deus na tua vida? Entender que Deus está no controle da tua vida. E aí no outro dia eu cheguei aqui, a gente senta ali toda manhã.
E aí eu, o Xande, os irmãos aqui que trabalham aqui, o Lucas, que é psicólogo, a gente tem um tempo de oração, de palavra. E eu comecei a compartilhar com eles. Eles ficaram todos, né? Alguns querem casar. Eu preciso semear também, eu preciso fazer. O Eric sabe disso, né, Eric? Vocês estão querendo casar. Falei, semeia, gente. Vocês têm que semear, né? Brincando com eles. E eu levantei daqui, fui com o Isael até na bancada ali, sentei ali dentro. E eles comentando sobre o assunto aqui, de repente chegou outra mensagem de uma outra pessoa que não tem nada a ver. Pastor, isso é uma oferta por algo que Deus usou a tua vida para me abençoar uma vez, estou mandando mais R$500. Chegou o dinheiro dos pneus do carro. E isso, querido, foi acontecendo. No outro dia um irmão chegou em mim, pegou e falou assim para mim, ó, Deus mandou eu te dar R$70, colocou no meu bolso. No outro dia, outro irmão pegou e falou assim, manda teu Pix para mim, me mandou mais R$150. Depois de uma semana, os irmãos iam viajar, a gente vai lá pro seminário lá em Ponta Grossa, o seminário lá, tudo entre viagem, coisa, ficava R$2.000, ganhei isso aí. Eu falei, é Deus fazendo, glória a Deus. Querido, não tem nada melhor do que você viver na dependência de Deus, entendendo que Deus está cuidando da tua vida. Sabe por que eu estou falando isso? Para gerar esperança dentro de você. Para você entender que se houve frustrações, se houve situações que te paralisaram, limpa as tuas redes nessa manhã. Começa a tirar a sujeira e está pronto para o dia de amanhã. Começa a colocar agora todas as tuas frustrações aos pés de Jesus e fala assim, Senhor, eu creio num novo dia de amanhã. Eu creio que o Senhor está no controle da minha vida. Começa a falar para Deus, fala, Deus, eu quero viver no centro da tua vontade. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. É você entender que Deus está cuidando de você, que se ainda não chegou, espera, continua aí crendo que Deus vai fazer na tua vida. Você acha que para mim não foi difícil quando eu olhei e falei assim, nossa Deus, hoje o salário que eu tenho, como é que eu vou enxergar? E não é um salário ruim não, queridos. Só que Deus começou a ministrar no meu coração. Na hora que chegar o tempo certo, eu vou mover os céus e o sobrenatural para acontecer na tua vida. Você está entendendo, querido? Que quando Deus quer fazer e você está pronto, você não precisa de um salário exorbitante. Você precisa do quê? Você precisa da vontade de Deus na tua vida. E crer que Ele está cuidando de você. Crer que a tua vida está no centro da vontade de Deus. Para analisar hoje. Você está pronto para isso? Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Olha o que ele fala, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, não são pensamentos para te roubar a tua paz, são pensamentos de paz. Essa mensagem é uma mensagem para trazer paz no teu coração, para você entender, continua sonhando, continua se alimentando de esperança. Sabe por quê, querido? A ansiedade, o fruto da ansiedade é um Ismael na nossa vida. Deus havia prometido para Abraão e para Sara que eles teriam um filho. E falou assim, que a descendência ia vir dos dois. Ou falou que ia vir só de um? A Bíblia é clara em dizer que ia vir dos dois. Mas houve ansiedade ali, houve rebeldia. Aí você fala assim, mas Abraão não teve nada a ver, foi tudo culpa da mulher. Ah tá, se alguém mandar você pular no buraco, você pula. Não teve o outro lado? O fruto daquilo é Ismael. E hoje a gente tem presenciado guerras lá, briga por causa de lugares, por conta de um fruto lá de trás, de desobediência. A Bíblia fala assim que quando os 3 anjos foram ali e começaram a entregar a palavra para Abraão, a Bíblia fala assim que Sara riu, mas aquele riso é um riso de zombaria, porque ela era velha. Eu estou pregando para você aqui, eu não sei a tua idade, mas eu quero que você entenda que Deus tem algo para você amanhã. Eu quero que você entenda que dependendo da tua idade, o propósito de Deus ainda está aí. E Ele não precisa de um hoje ou de um amanhã. Ele não precisa de um dia ou 2 ou de um ano. Ele pode fazer acontecer de um dia para o outro. Você só precisa estar preparado. O seu coração precisa estar focado na onde? No centro da vontade dEle. Nós precisamos tirar tudo aquilo que nos leva a ter frutos de Ismael.
Começar a arrancar essas ervas daninhas que estão dentro da nossa alma. Existem cadeias que prendem nós dentro da alma. A ansiedade faz você andar inseguro, você andar com medo das coisas, ser independente, não ser dependente de Deus. A alma gera tudo isso, querido, junto com a ansiedade. Ela nos destrói. Existem algo dentro da nossa alma que precisa ser arrancado hoje. Falar para Deus, fala: Deus, me liberta da minha alma. Me livra da minha alma, porque há pessoas que falam assim: eu fui liberto. Existiam espíritos malignos que agiam e me colocavam naquela situação. Sim, existem, mas existem brechas na alma que precisam ser tampadas e equilibradas com o fruto do Espírito. É você buscar o fruto do Espírito, entendendo na palavra de Deus que Ele está no controle da tua vida. Tem pessoa que não tem domínio próprio. A pessoa não consegue ter domínio próprio em nenhuma área da vida dela. Eu não falo só do nervoso, não. Eu falo em tudo. Ela é uma pessoa descontrolada. Existe uma tempestade dentro dela. E Jesus quer acalmar essa tempestade, amém? Jesus quer entrar no teu barco. Jesus quer te ensinar dia após dia o que é estar com Ele. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se Jesus voltar hoje, você está pronto? Mas o tá pronto, querido, que eu estou perguntando, não é um pronto de salvação. Eu quero encerrar falando sobre isso. Porque você sabe que através de Jesus, queridos, você aceitou Jesus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Você está salvo. Mas o estar pronto é que se o Senhor pedir hoje para você tudo aquilo que Ele depositou nas tuas mãos, ou tudo aquilo que Ele esperava que você fizesse, você está aí trabalhando para isso? Se for hoje o seu último dia, você deu o seu melhor? Quem aqui pode falar assim: eu estou dando o meu melhor para Deus, eu estou fazendo o meu melhor para Deus? Quem aqui pode dizer isso hoje? O Anderson pregou uma palavra aqui quarta-feira, e aquilo soou com tanta autoridade. Quem estava aqui recebeu uma presença de Deus. Ele falou que ele teve um sonho, onde Deus vinha e falava assim para ele: eu vou voltar tal dia. Antes, você está pronto? Eu posso voltar, Anderson? E ele falou assim que na hora que ele ouviu isso, ele falou assim que todas as preocupações que estavam dentro dele, ele começou a colocar para fora. E ele falou assim que ele ia tirando a carteira do bolso dele assim, ia jogando para a rua, ele ia tirando o celular e ia jogando. E eu achei muito interessante a maneira que ele foi se desprendendo no sonho de tudo aquilo que amarrava, para dizer para Deus: Deus, eu estou pronto. E eu não me preocupo mais com nada, porque agora eu sei que eu estou pronto para a tua volta. O que precisa se desprender da tua vida? Você está pronto, querido? Você está pronto? Nós precisamos todos os dias nos alimentarmos com a esperança de um novo dia amanhã, mas entendermos que todos os dias cabe a Deus, não cabe a nós. Você não tem um poder de acrescentar um dia a mais da tua vida. Todos os nossos dias estão debaixo do governo de Deus. A última pergunta que eu quero fazer para a gente finalizar. Em Provérbios 4:23 está escrito assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A minha pergunta que eu quero dizer para você nessa manhã, quero fazer: você quer voltar para o centro da vontade de Deus? Eu não estou falando que você está desviado, eu não estou dizendo isso, mas o centro da vontade de Deus é você entender que Deus tem algo para cumprir na tua vida, e talvez você se perdeu para o meio do caminho, para as vontades dele. Eu queria que você ficasse de pé.